Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha meia-irmã me rouba meu noivo porque ela sempre quer o que eu tenho, mas agora ela perde sua beleza por brincar com jogos perigosos. Quando meu noivo Tyler, de 27 anos, me pediu em casamento, eu, com 25 anos, pensei que finalmente tinha encontrado paz depois de anos lidando com problemas familiares e com homens que só tiravam, sem dar nada em troca. Conheci esse cara incrível que parecia perfeito. Tyler era o oposto do caos em que cresci. Era estável, confiável e alguém que me fazia sentir segura. E talvez esse tenha sido meu primeiro erro, pensar que essa segurança duraria. Tyler não era apenas meu parceiro, era a única pessoa que me entendia. Ele sabia sobre minha situação familiar complicada, sobre a infidelidade do meu pai que resultou no nascimento de Lila, minha meia-irmã, e como minha mãe decidiu que não tinha outra opção a não ser ir embora. Ela ficou com metade das coisas no divórcio e pouco tempo depois, mudou-se para outro estado. Eu poderia ter ido com ela, mas não queria deixar minha escola nem meus amigos. Então sim, talvez eu tenha visto em Tyler algo que sempre ansiei, a oportunidade de construir uma família sólida. Quando ficamos noivos, Tyler se dedicou ainda mais ao relacionamento. Ele me surpreendia com pequenos presentes, planejava nossos fins de semana juntos e estava presente em cada decisão do casamento, por menor que fosse. Meus pais achavam que ele era perfeito para mim. Lila, a irmã mais nova perfeita que tive que suportar após o divórcio, era o pesadelo da minha vida. Eu a conheci quando tinha 9 anos e desde o início, sentia a sombra dela invadindo cada parte da minha vida. Não sei por que ela me via como uma concorrente ou por que me odiava. Lila, a criança dourada do romance do meu pai, parecia viver para tomar o que não era dela, meus paqueras, meus amigos, minhas coisas e até os pequenos momentos de atenção familiar que eu poderia receber. Ela nunca parava. Na verdade, era um padrão que também se repetia com algumas de suas amigas. Ela estava com ciúmes e precisava tirar o objeto que lhe causava ciúmes. Como podem ver, não era apenas algo de ciúmes infantis. Com o tempo, descobri que meu pai só se casou com minha mãe porque ela estava grávida de mim. Ele não estava pronto para assumir um compromisso, ou assim dizia minha tia. Crescendo, Lila podia encantar qualquer um. Não era difícil. Ela era muito bonita e extrovertida. Enquanto isso, eu era quieta, o erro que meu pai sentia que devia manter por perto. Eu não era divertida, barulhenta ou descontraída como ela. Lila se esforçava para ganhar a simpatia do meu pai. Tentou fazer o mesmo com minha mãe uma vez, e isso não deu certo. Mas fora minha mãe, ela tinha todos os outros na palma da mão. E embora eu tentasse expressar a menor queixa, todos me olhavam com desaprovação e me diziam: pare de ser ciumenta. A primeira vez que Lila realmente me machucou foi no ensino médio. Eu não saía muito naquela época, mas gostava de um garoto. Ele era engraçado, de um jeito nerd, e eu falei de Lila para ele uma vez, achando que manteria em segredo. Nunca pensei, nem nos meus sonhos mais loucos, que ela se interessaria por alguém como ele, mas eu estava enganada. Logo depois, ela pediu para ele acompanhá-la ao baile da escola, só para me ajudar, segundo ela. Prometeu que falaria bem de mim. Fui ingênua. Claro, eles acabaram namorando, e ela não só namorava com ele, mas fazia questão de mostrar isso na minha cara o tempo todo. Em casa dizia aos meus pais que eles eram apenas amigos. Ainda lembro da satisfação dela quando tirou de mim. No último ano da escola aprendi a não confiar nela. E talvez seja triste, mas simplesmente me calei. Parei de tentar esconder as coisas dela porque sabia que ela encontraria uma maneira de arruinar tudo. Na casa do meu pai, sempre era eu quem tinha que dar explicações, enquanto Lila saía impune, graças ao seu charme. Quando finalmente fui para a faculdade, pensei que tinha deixado a sombra dela para trás. Comecei de novo, a muitos quilômetros e horas de distância do caos familiar. Fiquei com minha mãe e sua nova família. Ela ficou feliz por eu estar por perto, e foi bom estar ali, mas não era tão simples. Eu dividia meu tempo entre meus pais, voltando para a casa do meu pai nas férias, porque metade da minha mesada vinha dele, e eu sabia que precisava manter as aparências. Longe dos olhos, longe da mente, pensava que essa era a regra. Então, eu me mantinha no radar dele. Mas pela primeira vez, senti que era eu mesma, livre para tomar minhas próprias decisões e fazer amigos sem medo de que Lila me influenciasse de alguma forma. E foi então que conheci Tyler. Ele não se deixava levar pelas aparências, era honesto, genuíno e via além das superficialidades. Logo senti que finalmente havia encontrado alguém em quem podia confiar. Sabia que deveria manter Lila longe dele desde o começo. Seu radar de bruxa ativava-se toda vez que eu o mencionava, e podia ver como sua mente começava a trabalhar. Por que não o traz? Dizia ela, como se estivesse me fazendo um favor. Mas eu não era boba. Mantive-o tão longe quanto pude. Por um tempo funcionou. Tivemos 2 anos incríveis juntos, e finalmente ele me pediu em casamento.
Pouco tempo depois disso, quando terminei a faculdade, nos mudamos de volta para minha cidade natal, já que havia mais oportunidades de trabalho para ambos. Ainda assim, estávamos bem com Tyler. Era surreal, como se eu tivesse construído um refúgio de felicidade que Lila não podia alcançar. Ela estava feliz por nós, ou pelo menos era o que dizia. Insistia em ajudar com os planos do casamento e até se ofereceu para mostrar algumas coisas a Tyler quando eu estava ocupada com o trabalho. Lila já era casada e usava isso como desculpa para querer me ajudar, embora fosse evidente que suas intenções eram outras. No começo, ignorei, afinal, Tyler não era um garoto ingênuo do ensino médio, e eu já havia o alertado sobre Lila. Mas aquela sensação de desconforto no meu estômago aumentava toda vez que via uma mensagem dela, ou quando, acidentalmente, ela esbarrava conosco na casa do meu pai. Então chegou a mensagem de texto. Eu estava trabalhando até tarde quando recebi uma notificação de Lila, no bar, com Tyler e alguns amigos celebrando seu noivado. Ela incluiu uma foto de Tyler rindo com uma bebida na mão. Eu deveria ter sido convidada, mas deixei passar. Estava cansada demais para pensar nisso, ou talvez simplesmente não quisesse ver os sinais. Mas, um dia, tudo desmoronou. Tyler havia deixado o telefone na bancada da cozinha. Estava prestes a ligar para ele no escritório, já que era lá onde ele disse que estaria, quando apareceu uma mensagem de Lila. Você vem depois? Me senti horrível. Olhei para a tela, as palavras ficaram embaçadas, cada uma como uma facada. Confiava nele, embora não confiasse nela, mas ali estava preto no branco. Nem percebi que estava tremendo até pegar o telefone para revisar as mensagens, e o que encontrei foi como um soco no estômago. As mensagens datavam de meses atrás. Começaram de forma inocente, com sugestões para se encontrarem para beber e algumas piadas, mas à medida que lia, minha pele se arrepiava. Lila estava flertando com ele, manipulando nossos bate-papos familiares para me pintar como paranoica ou má. Tyler não só aceitava isso, como a incentivava, elogiando-a e se encontrando com ela. Ela enviava fotos por diversão, e ele fazia elogios no mínimo inapropriados. Ela sugeria encontros, e ele respondia com, eu não perderia por nada. A gota d'água foi uma mensagem dele para ela. Vou falar com ela em breve, eu prometo. Todas as vezes em que ignorei os sinais, dizendo a mim mesma que era coisa da minha cabeça, todas as vezes que me convenci disso, se mostraram reais. Lila estava casada há pouco mais de um ano e ainda estava jogando esses jogos. Ela tinha um marido, mas isso não bastava. Continuava com essas bobagens. Salvei todas as mensagens no meu telefone, respirando lentamente para não gritar. Quando ele voltou para casa, eu já tinha colocado o telefone de volta na bancada. Ele entrou rápido procurando o telefone, já que não tinha estado com ele o dia todo, e segundo ele, precisava verificar algumas coisas. Se eu não estivesse tão angustiada, teria rido. Assim, fingi que nada tinha mudado. Preparei o jantar, ri das piadas dele e assenti enquanto ele contava sobre seu longo dia de trabalho, sem o telefone. Cada segundo parecia uma traição, mas me obriguei a agir normalmente. Precisava desempenhar meu papel perfeitamente, pelo menos até obter mais informações. Nos dias seguintes, contratei um investigador particular. Foi um ponto de virada dramático, sim, mas lembre-se, estávamos lidando com Lila. Precisava de provas irrefutáveis. Senti uma estranha satisfação ao saber que ela não tinha a menor ideia de que eu já sabia. Em 2 semanas consegui todas as provas, fotos, recibos, até horários em que se encontravam no apartamento dela. O pior de tudo, Tyler foi até a casa dela no dia seguinte à nossa festa de noivado, me deixando sozinha em casa enquanto ele comemorava com minha meia-irmã. Me senti destruída, como se tivesse sido despedaçada. Não podia nem contar com meu pai para apoio. Ele estava fisicamente mais próximo de mim do que minha mãe, mas não me daria o suporte de que eu precisava. Em vez disso, liguei e desabafei com meus irmãos por parte de mãe. Sempre fomos próximos e assim que souberam, ficaram furiosos. Um deles até sugeriu confrontá-la e bater nela. Lila sempre foi uma pessoa imprevisível, mas ouvi uma história de uma mulher que atacou a amante do marido e acidentalmente a matou. Eu não queria acabar com meu rosto em uma foto policial, então descartei a ideia rapidamente. Ainda assim, eles me ajudaram a planejar minha vingança. Sempre me considerei uma pessoa de perdoar, alguém tranquila que evitava o conflito, se possível, mas naquele momento, toda a raiva e dor se transformaram em algo sombrio. Eu ia expor os dois da forma mais pública possível, para que todos que haviam me enganado estivessem ali para ver. Não se tratava apenas de expor a traição deles. Era sobre desmontar a lealdade distorcida que me serviram durante anos e garantir que todos vissem os dois pelo que realmente eram. Primeiro me aproximei de Lila, interpretando meu papel como uma profissional. Disse que queria sua ajuda para planejar uma viagem surpresa para Tyler, já que ela era tão boa em planejamento. Embora fosse sarcasmo, sugeri que nos encontrássemos para almoçar e discutir ideias.
Ela mordeu a isca, entusiasmada por ficar mais próxima de Tyler. Por que mais estaria tão empolgada? Mas eu tinha uma surpresa para ela. Durante o almoço, dei tudo de mim na atuação, me mostrei como a noiva entusiasmada, cheia de entusiasmo falso por Tyler, pelo casamento e por quão feliz eu estava. Observei o rosto de Lila enquanto eu falava e podia ver que ela se esforçava para sorrir. Seu entusiasmo falso era tão doloroso de ver quanto o meu de fingir. Ela nem podia conter sua inveja, era evidente. Essa garota era má. Depois soltei o anzol, disse que havia planejado algo especial para uma próxima reunião familiar, onde estariam todos, meu pai, sua esposa, minha mãe, todos os nossos irmãos, os pais de Tyler e o marido de Lila, Tom. Não conheço muito sobre o relacionamento deles, mas não me importo. O rosto de Lila se iluminou quando percebeu a magnitude do evento, mas não fazia ideia de que estava prestes a ser o centro das atenções. Enquanto isso, eu preparava minha carta na manga, um pendrive com uma apresentação repleta de fotos, capturas de tela e recibos do investigador. Eu tinha reunido tudo o que precisava para destruir completamente a imagem de menina boa de Lila na frente de todos. O plano era simples, expor os dois na frente de toda a nossa família e do marido de Lila, em uma tela grande, onde era esperado que mostrassem fotos de Tyler e eu. Queria vê-lo se contorcendo ao ver sua sujeira exposta. No dia da reunião familiar, cheguei vestida para a ocasião. Recebi tantos elogios que pude entender porque ser chamativa, às vezes, é uma vantagem. Tyler estava lá, interpretando o noivo perfeito, e Lila passeava como a irmãzinha falsa, com um sorriso forçado que apenas aumentava minha determinação. Quando todos estavam reunidos, pedi silêncio. Entreguei o pendrive ao meu irmão, o garoto da mídia. Ao voltar à sala, senti todos os olhares sobre mim, mas estava focada. Meu olhar estava fixo em Lila e Tyler. Esperei até que a sala estivesse completamente em silêncio, deixando a tensão aumentar. Todos esperavam ver fotos bonitas de Tyler e eu. Tenho algo importante para compartilhar com todos, comecei, e então fui reproduzir o vídeo. O rosto de Lila ficou pálido assim que a tela se acendeu. Tyler levantou o olhar, e seu sorriso desapareceu. Virei-me para Tyler e Lila com uma voz calma e controlada. Há algum tempo sei que vocês dois têm se encontrado pelas minhas costas, disse, olhando diretamente para Tyler, segurando seu olhar. As mensagens, os encontros, as escapadas para o apartamento dela, tudo. A sala ficou em absoluto silêncio. A esposa do meu pai soltou um grito, levando as mãos ao peito enquanto começava a entender o que estava acontecendo. O rosto do meu pai estava vermelho, algo que eu nunca havia visto. Tyler tentou dizer algo gaguejando, mas o silenciei com um olhar. Fui direto ao ponto. Passei os slides um por um, mensagens que mostravam seus diálogos sujos, fotos deles juntos, recibos de todos os jantares secretos. Eles achavam que haviam se safado. Era como entregar lembrancinhas no próprio funeral deles. A sala explodiu em reações, mas a esposa do meu pai, mãe de Lila, parecia prestes a desmaiar ou ter um ataque. Os pais de Tyler, que sempre me trataram como família, estavam destroçados. Meu pai tentou acalmar a todos, mas eu ainda não tinha terminado. Me virei para ele com uma voz firme e fria. Isto, disse, apontando para o caos na tela, é o que acontece quando você permite que alguém como Lila faça o que quiser, recompensando-a por tudo o que fez. Dirigi-me à esposa do meu pai. Você a incentivou durante anos, descartando minhas reclamações como ciúmes, enquanto Lila fazia o que queria. Tyler balbuciava desculpas que ninguém ouvia, depois começou a me xingar, chamando-me de todos os nomes que conseguia pensar. Seus pais o olhavam com absoluto desprezo. Enquanto isso, Lila estava sentada pálida com os olhos arregalados, e as lágrimas começavam a cair. Cada tentativa de se defender era ignorada. Finalmente disse minha última frase, olhando diretamente para Tyler. Eu te amava, pensei que você fosse o cara certo. E você jogou tudo fora por alguém que só quer o que não é dela. Depois olhei para Lila. Espero que tenha valido a pena, porque agora todos te veem exatamente como você é, especialmente seu marido. Peguei minhas coisas e tentei sair da sala em meio ao caos. Tyler tentou me seguir, mas seus pais o detiveram furiosos com a traição. Lila começou a se aproximar de mim, queria brigar comigo, dava para ver em seus olhos, mas antes que pudesse fazer isso, seu marido já estava ao lado dela. Foi assim que consegui uma saída limpa. Pude ouvir o marido dela gritando, exigindo explicações e destruindo-a na frente de todos. Saí com minha dignidade intacta, sabendo que havia destruído a vida deles. As consequências? Bem, foram deliciosas. A família de Tyler praticamente o deserdou, furiosos por ele ter traído tanto a eles quanto a mim. Sua mãe me ligou depois, implorando para eu reconsiderar e explicando que Tyler não tinha para onde ir. Ela até me ofereceu detalhes sobre os dramas familiares, como se isso fosse mudar minha decisão. Eu a ignorei. Quanto a Lila, sua vida se tornou o desastre que ela merecia.
Seu marido entrou com um pedido de divórcio. Sua mãe obviamente a apoiou, mas parou de justificar suas tolices. Até o nosso círculo de amigos, que sempre a considerou a mais legal, agora sabia a verdade e lhe deu as costas. Ela perdeu o respeito de todos e teve que enfrentar as consequências sozinha pela primeira vez na vida. Minha mãe e sua família também não deixaram meu pai escapar sem consequências. Eles também viram as fotos no grupo familiar e o culparam por fechar os olhos e permitir o pior comportamento de Lila. A família ideal que ele imaginava se desmoronou, substituída por reações de indignação e perda da lealdade que ele sempre deu como certa. Ironia das ironias, ele tentou se desculpar me oferecendo um carro novo, uma versão melhorada daquele que ele deu a Lila anos atrás, o mesmo que eu queria, mas que ela o convenceu a dar a ela. Recusei, mas o carro ainda está no meu nome. Talvez eu mude de ideia mais tarde, mas por enquanto, ele pode se afogar em seu arrependimento, tentando e falhando em se aproximar da única filha sensata que lhe resta. Eu bloqueei, deixando-o aprender da maneira mais difícil. Em relação à esposa dele, não me importa o que aconteça com ela. Não perguntei a ninguém sobre ela. Na verdade, me certifiquei de não ouvir nada sobre ela porque simplesmente não me interessa. Quanto a mim, segui em frente. Não estou completamente curada, porque passei por muita coisa desde os 9 anos, mas definitivamente estou mais forte. Estou cercada por pessoas que realmente me respeitam e me amam. Mudei-me definitivamente para o estado da minha mãe novamente. Olho para trás com satisfação, sabendo que no final, todos obtiveram exatamente o que mereciam. Mas você deve estar se perguntando por que estou aqui, se minha história já terminou. Uma amiga me disse que seria divertido perguntar se fui a vilã por tudo que fiz, já que ela costuma ler este subreddit e queria que eu contasse minha história. Então, aqui estou eu, sou a vilã por me vingar do meu noivo e da minha meia-irmã depois que eles me traíram. Atualização 1. Sinceramente, eu não esperava uma reação tão positiva à minha história aqui. Fiquei surpresa que tantas pessoas disseram que eu não sou a vilã e até aproveitaram a história de vingança. Honestamente, pensei que ninguém se importaria. Esta resposta foi muito mais acolhedora do que eu esperava, e alguns me incentivaram a fazer esta atualização para esclarecer algumas dúvidas e aprofundar certas partes da história. Então, aqui estou eu. Primeiro, muitos perguntaram se Tyler sabia sobre a minha história com Lila. Embora já tivesse mencionado antes, acho que posso confirmar que sim, Tyler sabia absolutamente de tudo, desde os problemas que meu pai e sua esposa permitiram que Lila criasse na minha vida até o caráter manipulador dela e o fato de que, francamente, Lila tinha fama de ser fácil. Tivemos várias conversas sobre isso. Então, sim, Tyler estava ciente dos meus problemas com ela e de como ela constantemente me minava e se intrometia na minha vida de maneiras dolorosas. Isso faz com que a traição dele doa ainda mais. Não é que se ele tivesse me traído com outra mulher, a dor seria menor ou que eu o perdoaria, mas o fato de ser justamente com Lila, minha meia-irmã, minha inimiga de toda a vida, tornou tudo infinitamente pior. Não sei como ele ousa se chamar de o homem que me amava, quando sabia o quanto me custou escapar de Lila e de sua influência. Tenho que admitir que a vingança, de certa forma, tornou tudo mais fácil de suportar. Não estou dizendo que isso me curou magicamente, mas ao menos, ao contrário de pagar anos de terapia, foi mais barato contratar um investigador e mais eficaz para minha paz de espírito. Não posso dizer o quanto eu teria avançado em um processo terapêutico com uma abordagem de perdão e esquecimento, mas o fato de ter me livrado deles e exposto suas mentiras me ajudou a curar mais rápido. Sobre Lila e Tyler também perguntaram se eles continuam juntos. A resposta é não. Depois que o casamento e a reputação dela foram destruídos, parece que Tyler se apaixonou por Lila, ou pelo menos assim ele fez alguns conhecidos acreditarem. Ele quis continuar vendo-a e de alguma forma, parece que ele realmente acreditou que poderiam ter um relacionamento. Mas o detalhe é que Lila só aproveita suas conquistas até conseguir o que quer e depois, perde completamente o interesse. Nesse caso, o objetivo dela era arruinar minha vida e meu relacionamento, e uma vez alcançado, ela não se importou mais. Isso é algo que ela já havia feito antes. No ensino médio, roubou um garoto por quem eu estava apaixonada só para deixá-lo assim que viu que eu não estava mais afetada. Tyler, por mais que agora queira um futuro com Lila, é apenas mais uma vítima dos jogos dela. Alguém poderia dizer que ele foi avisado. Ele escolheu e perdeu. E o pior de tudo é que ele tentou me reconquistar depois disso, viajando até onde moro para me encontrar e pedir uma nova chance. Eu disse não, mas quando contei aos meus meio-irmãos, eles fizeram algo pelas minhas costas com ele. Primeiro, pegaram meu telefone sem que eu soubesse e se passaram por mim, marcando um encontro com ele em um parque. Para surpresa de Tyler, os dois estavam esperando por ele. Segundo meus meio-irmãos, ele ficou pálido ao vê-los, o que ajudou para que eles se divertissem um pouco.
Só lhe deram uns tapas, não muito fortes porque não queriam se meter em problemas, e o intimidaram para que não voltasse a me procurar. Achei engraçado, mas também os repreendi porque poderiam ter se complicado. Mesmo assim, é impossível não gostar deles, pois se preocupam tanto comigo. Minha relação com meu pai em relação a tudo isso é praticamente nula. Ele não tentou defender Lila, ao menos não diretamente, mas ele sempre foi alguém que prefere se manter neutro, o que nesse caso, significa ficar do lado da esposa, ou seja, de Lila. Então, não espero que ele realmente possa ser um pai em toda essa situação. Minha mãe e seus filhos sempre estiveram ao meu lado, e o apoio deles tem sido fundamental para seguir em frente. Quanto a Lila, agora ela vive com meu pai e sua mãe. Claro, ela não está feliz com nada do que aconteceu. Ela sempre projetou uma imagem de menina boa, e essa fachada desmoronou completamente depois de tudo isso. A mentira não pode se sustentar indefinidamente, eventualmente chega o momento de enfrentar as consequências. Ela tentou entrar em contato comigo várias vezes desde então, inclusive usando números desconhecidos para me insultar ou me ameaçar. Vejo isso pelo que é, a tentativa desesperada de uma pessoa patética de recuperar algum controle em uma vida que ela mesma destruiu. Ela sabe que não tem mais poder sobre mim. O que ela poderia fazer agora? Contar para meu pai o que fiz? Chorar com lágrimas de crocodilo? Sinceramente, já não me importo nem com meu pai nem com qualquer parte da família dele. Cortei todos os laços com eles. Não há mais nada que possam fazer para me prejudicar. Atualização 2. O que vou contar agora não é algo que eu tenha provocado, nem no que tive responsabilidade direta, então espero que isso não vá contra as regras de compartilhar aqui. Na verdade, não me afetou diretamente, mas vou contar o que aconteceu com Lila. Como mencionei na minha história anterior, Lila sempre teve comportamentos possessivos e ciumentos, até mesmo com suas amigas. Na verdade, ela não tinha muitas porque costumava flertar com os namorados das amigas, o que lhe gerava constantes problemas e conflitos. Bom, vocês provavelmente já podem imaginar onde isso vai parar. Lila acabou se envolvendo com o marido de uma de suas poucas amigas, talvez a única amiga próxima, na verdade. Mas ao contrário de mim, essa amiga não ficou quieta. Sem pensar muito, foi procurar Lila e a deixou com o rosto bem machucado. A surra foi tão forte que quebrou o maxilar dela e arrancou alguns tufos de cabelo, enquanto gritava para ela ver se seria capaz de conquistar alguém desse jeito. Quando soube do que aconteceu, só pude pensar que fiz bem em não seguir esse caminho, porque a amiga dela acabou sendo condenada a 1 ano de prisão pela agressão. Contudo, posso entender sua frustração. Sei o quanto é difícil se conter em um momento de traição tão doloroso, especialmente vindo de alguém próximo. Não me sinto exatamente orgulhosa disso, mas senti uma certa satisfação em levar um pequeno presente para a amiga dela na prisão. Não era nada de especial, pois não há muito que se possa dar a um preso, e eu não levaria nada contrabandeado, mas fiz isso porque não acho que ela merecia estar ali, quando a verdadeira causadora de toda essa confusão foi Lila. Violência não é o caminho, mas se você continua brincando com as pessoas, cedo ou tarde pode despertar o lado mais sombrio delas. No final, de certo modo, a amiga de Lila tinha razão, porque minha irmã não ficou tão bonita como antes. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha sogra sabotou meu casamento e minha carreira, mas agora eu exponho a verdade e destruo seu jogo perverso. Olá, eu nunca imaginei que a traição cheirasse a lavanda. Essa foi a primeira coisa que me atingiu quando entrei no nosso quarto naquela noite. O cheiro intenso do perfume característico da minha sogra, pairando em um espaço onde ele não tinha motivo para estar. Meu nome é Lila, e até encontrar aquele bilhete sobre meu travesseiro, achei que tinha tudo sob controle. Carreira em andamento, casamento sólido, futuro brilhante. É engraçado como um simples pedaço de papel pode despedaçar essa ilusão. O bilhete em si era simples, escrito na caligrafia inconfundível de Marjorie. Algumas esposas merecem o que está por vir. Fiquei parada ali, segurando o papel enquanto minhas mãos começavam a tremer. A casa estava silenciosa, exceto pelo som distante de Ethan no chuveiro. Silêncio demais. Aquele tipo de silêncio que faz você notar coisas, como os travesseiros da cama ligeiramente desalinhados, ou como a minha gaveta de cabeceira não estava totalmente fechada. Oi, amor, Ethan chamou do banheiro. Não esperava você em casa tão cedo. Como foi a reunião de fusão? Rapidamente dobrei o bilhete e coloquei-o no bolso. Foi tudo bem, respondi tentando manter a voz firme. Ethan, sua mãe esteve aqui hoje? O barulho da água parou, houve uma pausa, um pouco longa demais. Mamãe? Não. Por que ela estaria aqui? Abri minha gaveta de cabeceira. Meu planejador pessoal estava um pouco fora do lugar, e ao folheá-lo, pude ver marcas de dedos nas páginas que detalhavam minhas futuras viagens de negócios e reuniões.
Ethan saiu do banheiro, com a toalha em volta da cintura, água escorrendo do cabelo. Ele costumava me olhar com tanto carinho, mas agora eu notava algo diferente em seus olhos. Culpa, preocupação. Tem certeza? Pressionei, observando atentamente o rosto dele. Porque posso sentir o perfume dela aqui. Ele riu, mas parecia forçado. Vamos, Lila. Você está sendo paranoica. Mamãe provavelmente ainda está chateada por termos faltado ao jantar de domingo, mas ela não viria aqui de verdade. Como ela não apareceria no meu escritório na semana passada para me lembrar das obrigações familiares? A mandíbula de Ethan se contraiu. Ela só está preocupada conosco, com nosso futuro. Talvez se você não estivesse tão focada no trabalho. Não faça isso de novo, interrompi. Não faça disso sobre o meu trabalho. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Naomi. Noite do vinho de emergência, já fechei uma venda perto de você. Olhei para Ethan, ainda parado ali, com água formando uma pequena poça ao seu redor. O homem com quem me casei há 5 anos ficaria revoltado com a ideia de sua mãe vasculhando nossas coisas. Esta versão apenas parecia cansada. Vou sair, disse, pegando minha bolsa. E quando eu voltar, precisamos conversar sobre limites. Lila, espera. Ele tentou segurar meu braço, mas eu já estava passando por ele. E troque os lençóis, chamei por cima do ombro. Eles cheiram a lavanda. Enquanto dirigia para encontrar Naomi, minha mente disparava. O bilhete não era apenas uma ameaça, era uma declaração de guerra. Marjorie sempre deixou claro que achava que eu não era adequada para seu filho precioso. Muito ambiciosa, muito independente, não a esposa tradicional que ela imaginava. Meu telefone vibrou novamente, desta vez era Vitor, meu chefe. Excelente trabalho na apresentação da fusão. O conselho quer acelerar a expansão. Preciso que você lidere a nova divisão. Detalhes amanhã. Sorri apesar de tudo. A promoção pela qual eu vinha trabalhando estava finalmente ao meu alcance. Mas enquanto estacionava no bar de vinhos, não conseguia me livrar da sensação de que estava prestes a enfrentar uma escolha impossível, minha carreira ou meu casamento. Naomi estava esperando do lado de fora, já com 2 taças de vinho na mão. Um olhar para o meu rosto e ela disse: Ai querida, o que a bruxa fez desta vez? Puxei o bilhete e entreguei a ela. Declarou guerra, respondi, e acho que meu marido está do lado dela. 3 dias depois de encontrar o bilhete, entrei no meu escritório e encontrei Vitor me esperando, segurando uma pilha de documentos da fusão. A expressão em seu rosto fez meu estômago revirar. Alguém está falando com nossos concorrentes, ele disse, jogando os papéis na minha mesa. Detalhes sobre a fusão vazaram, e o conselho está furioso. Afundei na cadeira, a mente a mil. Apenas 5 pessoas tinham acesso a esses documentos, e eu confiava plenamente na minha equipe. Quão grave é isso? Grave o suficiente para precisarmos agir rapidamente. Quero que você vá amanhã para se encontrar pessoalmente com a equipe em Singapura. Pelo menos 2 semanas. Meu telefone vibrou, era Ethan. Ignorei. Eu farei acontecer, disse a Vitor. O momento não poderia ser pior, mas talvez a distância ajudasse a clarear minha mente. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei Ethan na cozinha com Marjorie. Eles ficaram em silêncio assim que entrei, como adolescentes pegos conspirando. Lila, querida, o sorriso de Marjorie nunca chegava aos olhos. Eu estava apenas comentando com Ethan sobre este lindo retiro para casais. No momento perfeito com seu trabalho tão exigente ultimamente. Coloquei minha pasta na mesa, talvez com força demais. Na verdade, estou indo para Singapura amanhã. Complicações na fusão. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus. O rosto de Ethan escureceu. Amanhã? Você ia me contar quando? Acabei de saber. Serão 2 semanas, talvez 3. Marjorie fez um som com a língua. Que pena. Ethan acabou de concordar em me deixar ficar aqui enquanto meu apartamento passa por reformas. Mas não se preocupe, eu cuidarei bem dele enquanto você estiver fora. Levantei a cabeça. Seu apartamento? Aquele no qual você gastou uma fortuna reformando o ano passado? Mofo, disse ela calmamente. Um problema terrível nesses prédios antigos. Olhei para Ethan, que de repente parecia muito interessado na xícara de café. E quando pretendia me contar sobre isso? Achei que você estava tão ocupada, ele murmurou, evitando meu olhar. Preciso fazer as malas, virei e subi as escadas, as mãos tremendo enquanto pegava minha mala. Alguns minutos depois, ouvi os passos de Ethan atrás de mim. Você está sendo injusta, ele disse. Ela é minha mãe, precisa de ajuda. Continuei dobrando as roupas, sem confiar em mim mesma para olhar para ele. Como ela precisou de ajuda no Natal passado e no verão anterior. Sempre há uma crise, Ethan. Sempre algum motivo para ela se intrometer na nossa vida. Ela está sozinha desde que meu pai morreu. Isso foi há 7 anos, virei para ele. E o bilhete que ela deixou? Vamos fingir que isso não aconteceu? Que bilhete? A confusão genuína em sua voz me fez parar. Tirei o papel do bolso e entreguei a ele.
O rosto dele mudou ao ler. Isso não é a caligrafia da mamãe, ele disse devagar. Peguei de volta, estudando mais atentamente. Ele tinha razão. A caligrafia era parecida, mas não idêntica. Então, quem? Eu sussurrei, mas meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido dizia: aproveitando o caos? Tem mais de onde isso veio. Alguém está brincando com você, Ethan disse, lendo por cima do meu ombro. Deveríamos chamar a polícia. Mas algo clicou na minha mente. Os documentos da fusão vazados, o bilhete falso, a aparição repentina de Marjorie. Era perfeito demais, muito coordenado. Preciso fazer uma ligação, eu disse, já discando o número de Naomi. Ethan, enquanto eu estiver fora, talvez você devesse perguntar para sua mãe sobre Margaret Evans. O rosto dele empalideceu. Margaret Evans, a mulher que havia sido diretor financeiro na minha empresa antes de mim, que misteriosamente renunciou após uma série de escândalos pessoais, a mesma posição que eu ocupava agora. O que minha mãe tem a ver com Margaret? Ele perguntou. Fechei minha mala e comecei a descer as escadas. Pergunte para ela. E talvez aproveite e pergunte também porque ela está almoçando com o diretor executivo do nosso maior concorrente. Ao passar com a mala pela sala, vi Marjorie observando do corredor. Seu rosto estava impassível, mas dessa vez percebi algo que havia perdido antes. O leve cheiro do perfume dela, exatamente como no nosso quarto dias atrás. O jogo era maior do que eu imaginava, e eu estava cansada de jogar na defesa. Singapura deveria ser minha fuga, mas a sombra de Marjorie me seguiu até o outro lado do mundo. Eu estava revisando documentos da fusão no meu quarto de hotel quando a videochamada urgente de Naomi apareceu. Você precisa verificar suas contas conjuntas, ela disse sem rodeios. Agora, minhas mãos tremiam enquanto eu abria o aplicativo do banco. Os números não faziam sentido. Havia dezenas de transferências recentes que eu não reconhecia, e eram valores altos. Como você sabe disso? Perguntei, a garganta apertada. Porque eu acabei de mostrar uma propriedade de $1 milhão para sua sogra. Ela vai comprar à vista, Lila. E disse que seria uma surpresa para Ethan. O quarto começou a girar. Verifiquei as datas das transferências. Elas coincidiam perfeitamente com as minhas viagens de negócios, períodos em que eu estava ocupada demais para notar que estavam esvaziando nossas contas. Meu telefone vibrou com outra mensagem do número desconhecido. Eu deveria ter prestado mais atenção no lar, não acha? Liguei para Ethan 3 vezes, mas foi direto para a caixa postal. Finalmente mandei uma mensagem. Onde está o dinheiro? A resposta dele veio horas depois. Mamãe está nos ajudando a investir no nosso futuro. Volte para casa e conversamos sobre isso. E até sentir um nó no estômago. Nosso futuro, certo. Na manhã seguinte fui ao escritório de Singapura cedo, tentando me concentrar no trabalho. Mas encontrei um e-mail de Margaret Evans na minha caixa de entrada. Vi seu nome nos documentos da fusão. A história está se repetindo. Me ligue se quiser saber como isso termina. Fiquei encarando o número dela por um longo tempo antes de ligar. Ela atendeu no primeiro toque. Deixe-me adivinhar, ela disse. Marjorie se mudou para sua casa. Como você sabe disso? Porque foi assim que começou comigo também. A sogra preocupada com a esposa que trabalhava demais, depois a ajuda financeira, e finalmente os boatos. Meu sangue gelou. Que boatos? Cheque seu e-mail corporativo, ela disse. As denúncias anônimas sobre negociações internas devem estar chegando a qualquer momento. Como se fosse uma deixa, meu telefone piscou com uma mensagem de Vitor. Minha sala, agora. Precisamos discutir algumas acusações. Corri para o banheiro e vomitei. Quando voltei para o hotel naquela noite, após horas defendendo minha reputação para o conselho, encontrei um e-mail do nosso advogado de família. Em meio aos anexos havia um documento assinado por Marjorie, uma procuração datada de 3 meses atrás. Ethan havia dado a ela controle sobre nossos bens conjuntos. Liguei para Naomi novamente. Preciso que você faça algo por mim, disse, minha voz estável apesar de tudo. Descubra tudo o que puder sobre as finanças de Marjorie desde a morte do marido dela. Já estou nisso, ela respondeu. E Lila, há mais uma coisa que você precisa saber. Passei em frente à sua casa hoje. Tem uma placa de vende-se no jardim. Desliguei e abri meu laptop. Primeiro, transferi cada centavo das minhas contas pessoais para um novo banco. Depois, reservei um voo de volta para casa. Não para reconciliar, mas para lutar. Meu telefone vibrou uma última vez naquela noite. Uma foto do número desconhecido mostrando Marjorie e Ethan jantando com o CEO do nosso maior concorrente. A legenda dizia, checkmate. Mas eles cometeram um erro crucial. No fundo da foto, parcialmente visível na mesa deles, havia um documento que eu reconheci.
Eram os papéis confidenciais da fusão. Encaminhei a foto para Vitor com uma linha de assunto. Achei o vazamento. Então comecei a redigir um e-mail para a equipe jurídica da empresa com o assunto: evidência de espionagem corporativa e fraude financeira. Marjorie queria jogar xadrez. Muito bem, mas ela esqueceu de uma coisa importante. No xadrez, a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Enquanto arrumava minhas malas para o voo de volta, encontrei o bilhete original que começou tudo isso, ainda dobrado no bolso da minha jaqueta. Algumas esposas merecem o que está por vir. Sorri pela primeira vez em dias. Sim, nós merecemos, mas não da forma como Marjorie imaginava. A investigação de espionagem corporativa foi rápida. Quando meu voo pousou, Vitor já havia convocado uma reunião de emergência do conselho. O que eu não esperava era encontrar Ethan me esperando no aeroporto. Você está cometendo um grande erro, ele disse, acompanhando meus passos. Mamãe estava tentando nos proteger. Continuei andando. Protegendo-nos, roubando nosso dinheiro e vendendo segredos da empresa? Ela estava protegendo nosso futuro. A fusão significaria uma mudança para Nova York. Ela descobriu antes que você pudesse me surpreender com isso. Parei de repente. A posição em Nova York, meu emprego dos sonhos, era confidencial. Só o conselho sabia. Há quanto tempo você está ajudando ela a espionar minha empresa? O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu telefone vibrou. Era Vitor. Reunião do conselho em 30 minutos. Traga tudo o que tiver. E depois acrescentou: a posição em Nova York ainda é sua, se você quiser. No escritório, a segurança parou Ethan no saguão. Observei ele discutir com os seguranças através das portas de vidro, parecendo perdido em seu terno caro, o mesmo que eu havia comprado para nosso aniversário. A sala do conselho estava lotada. Vitor estava na cabeceira da mesa com uma expressão séria. A senhora Everett já está aqui, ele disse. Por um momento, achei que ele estava falando de mim. Mas então vi Marjorie sentada calmamente entre os membros do conselho, exibindo um sorriso triunfante. Espero que não se importe, ela disse docemente. Trouxe alguns documentos para compartilhar. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro, havia impressões de e-mails. Meus e-mails discutindo detalhes confidenciais da fusão, com datas que coincidiam perfeitamente com os vazamentos de informação. Esses foram encontrados no laptop pessoal da minha nora, Marjorie anunciou, juntamente com evidências de substancial atividade de negociação privada. A sala ficou em silêncio. Senti o sangue drenar do meu rosto enquanto percebia o plano dela. Ela não estava apenas coletando informações. Estava plantando evidências. Isso é impossível, comecei, mas Vitor levantou a mão. Há mais, ele disse. A senhora Everett também trouxe à nossa atenção algumas transferências bancárias suspeitas para contas no exterior, que eu posso explicar. Marjorie interrompeu, com um sorriso ainda mais largo. Eu odeio dizer isso, mas quando descobri o que Lila estava fazendo, senti-me moralmente obrigada a revelar a verdade. A lealdade familiar só vai até certo ponto. Eu quase ri da ironia. Em vez disso, peguei meu telefone e toquei a gravação que havia feito em Singapura. A voz de Marjorie soou claramente, discutindo os detalhes da fusão com o nosso concorrente. Tempo interessante para essas conversas, eu disse, observando o sorriso dela desaparecer, especialmente considerando que essas conversas ocorreram antes de qualquer um desses e-mails supostamente enviados do meu laptop. Apresentei minhas próprias provas, registros de data mostrando que os e-mails foram manipulados, registros bancários que mostravam o destino real do dinheiro desaparecido e, finalmente, a declaração juramentada de Margaret Evans sobre a sabotagem corporativa anterior de Marjorie. Você não é a única que sabe como reunir evidências, disse a ela. A diferença é que as minhas são reais. A sala explodiu em caos enquanto os seguranças escoltavam Marjorie para fora. Ela sibilou, você vai se arrepender disso. Ethan nunca vai escolher você em vez da família. É aí que você se engana, eu respondi. Você deixou de ser a única família dele no dia em que nos casamos. Só que você nunca aceitou isso. Naquela noite, Vitor me ligou para me oferecer formalmente a posição em Nova York. O conselho ficou impressionado com a forma como você lidou com tudo isso, ele disse. Precisamos de alguém como você para liderar a divisão da Costa Leste. Olhei pela janela do meu escritório. Ethan ainda estava esperando no estacionamento, sentado no carro. 5 anos de casamento e tudo se resumiu a isso. Uma escolha entre a vida que eu construí e a vida que ele queria que eu vivesse. Meu telefone vibrou uma última vez. Outro número desconhecido. Você ganhou essa rodada, mas pergunte-se, o que mais está disposta a perder? Deletei a mensagem e peguei o telefone do escritório. Vitor, aceito o trabalho. Às vezes, proteger a si mesma significa estar disposta a perder tudo. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. Agora era a hora de ensinar essa lição a alguém.
Eu deveria ter sabido que algo estava errado quando Naomi me ligou para me alertar sobre os carros estacionados em frente à nossa casa. Parece uma reunião de família, ela disse. E não é do tipo divertido. Estacionei na entrada e encontrei toda a família de Ethan esperando na sala de estar. Tios, tias, primos que eu não via desde o nosso casamento. E ali, sentada no meu lugar favorito, estava Marjorie, presidindo como se fosse uma rainha. Querida, ela disse, levantando-se para me cumprimentar. Todos nós estávamos tão preocupados. A sala parecia uma armadilha se fechando ao meu redor. Fotos de família estavam estrategicamente posicionadas ao redor, retratando momentos felizes de antes da minha carreira decolar, de antes de eu mudar. Como Marjorie adorava dizer. O que está acontecendo? Perguntei, olhando para Ethan, que evitou meu olhar. A tia Sarah falou primeiro. Estamos aqui porque amamos vocês dois. Mas essa situação... As acusações contra Marjorie, a posição em Nova York, os papéis de divórcio que você pediu. Pediu? Marjorie interrompeu suavemente, puxando o envelope marrom de um lado de sua cadeira. Virei para Ethan, chocada. Eu não havia pedido nenhum papel de divórcio. Encontrei-os nos rascunhos do seu e-mail, ele disse calmamente. Você sequer pretendia me contar? O rascunho de e-mail, aquele que eu tinha escrito em Singapura, no meu momento mais sombrio, mas nunca enviei. Alguém havia acessado minha conta pessoal de novo. Mostre a eles o e-mail, eu disse. Mostre a data de envio real. O sorriso de Marjorie endureceu. Os detalhes não são importantes. O que importa é curar esta família. Família? Eu ri. Como quando você tentou me incriminar por espionagem corporativa. Ou quando esvaziou nossas contas conjuntas. Lila, Ethan me advertiu, mas eu já estava cansada de ser cuidadosa. Conte a eles, Marjorie, continuei. Conte sobre Margaret Evans. Sobre as reuniões com o concorrente. Sobre como o sucesso te mudou, ela interrompeu. Sobre como meu filho chega em casa e encontra uma casa vazia enquanto a esposa dele persegue promoções. Não ouse, gritei. Mostre a ele seu telefone, ela continuou com a voz suave. Mostre as mensagens do Victor a qualquer hora do dia. As reuniões à noite. As viagens. A sala ficou silenciosa e eu vi o julgamento nos olhos deles. A história já estava escrita em suas mentes. Ethan precisa de estabilidade, o tio dele declarou. Uma família de verdade. E o que dizer do que eu preciso? Perguntei. Mas minha voz foi abafada por um coro de parentes preocupados, todos falando sobre valores familiares, prioridades e escolhas. Foi quando eu percebi as caixas de mudança empilhadas no corredor, já etiquetadas, roupas de Ethan, cozinha, fotos. Quando você pretendia me contar sobre isso? Perguntei, com raiva. Mamãe encontrou um lugar para nós, Ethan respondeu. Só até as coisas se acalmarem, até você decidir o que realmente é importante. O chão parecia girar. 5 anos de casamento reduzidos a caixas de papelão e ultimatos. Meu telefone vibrou. Era Victor de novo. Precisamos de sua decisão sobre Nova York até amanhã. A equipe está esperando. Olhei ao redor da sala para essas pessoas que afirmavam me amar, enquanto desmontavam minha vida, e para meu marido, que preferia acreditar nas mentiras da mãe a encarar a verdade. Vocês querem que eu escolha? Eu disse finalmente. Ótimo. Eu escolho a mim mesma. Fui até o nosso quarto, peguei a mala de emergência que havia arrumado após Singapura e me dirigi à porta. Lila, espera. Ethan chamou. Podemos resolver isso. Virei-me uma última vez. Quer saber de uma coisa? Eu realmente pensei que era eu quem estava travando uma guerra. Mas essa emboscada elaborada, isso é o que manipulação de verdade parece. Marjorie sorriu. Parabéns, Marjorie. Você me ensinou mais sobre vingança do que eu jamais quis aprender. Às vezes, o amor significa fazer escolhas difíceis. Ela respondeu, mas eu percebi um lampejo de incerteza em seus olhos. Não, respondi. O amor significa não forçar alguém a escolher. Enquanto eu dirigia para longe, meu telefone acendeu com uma mensagem de um número desconhecido. Fugir prova tudo o que eu disse sobre você. Sorri e digitei de volta. Não estou fugindo. Estou apenas reunindo reforços. A guerra não tinha acabado. Estava apenas se movendo para um novo campo de batalha. E desta vez, eu estaria pronta. 3 semanas após iniciar minha nova vida em Nova York, voltei para casa e encontrei a porta do meu apartamento destrancada. Dentro, Marjorie estava sentada no balcão da cozinha, folheando uma pilha de papéis que eu imediatamente reconheci, os relatórios do meu investigador particular sobre o passado dela. Leitura fascinante, ela disse, sem levantar o olhar. Embora eu esteja surpresa que você tenha perdido a parte mais interessante. Mantive distância, o telefone pronto para chamar a segurança. Como você entrou? O nome de Ethan ainda está na sua aplicação de locação como contato de emergência. Impressionante o que uma história de sogra preocupada consegue alcançar. Meu estômago revirou. Eu tinha sido cuidadosa com tudo, menos com esse detalhe. Onde ele está? Perguntei.
Lá embaixo, provavelmente ainda discutindo com o porteiro. Ele não sabe que fiz uma cópia da chave. Ela finalmente olhou para mim. Você tem estado ocupada investigando minhas finanças, conversando com Margaret Evans, até rastreando antigos parceiros de negócios do meu falecido marido. Você deveria ir embora. Mas estamos apenas chegando à parte boa. Ela puxou um documento específico. Veja, enquanto você me investigava, eu também estava investigando você. Sabia que seu pai não abandonou sua família quando você tinha 12 anos? O chão pareceu tremer sob meus pés. O que você está dizendo? Ele tentou entrar em contato com você várias vezes, mas sua mãe, Marjorie, sorriu. Bem, digamos que ela tinha suas próprias ideias sobre lealdade familiar. Você está mentindo. Ela deslizou um envelope pela mesa. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas na caligrafia do meu pai, todas devolvidas sem serem abertas. Incrível o que se pode encontrar no sótão de sua mãe, Marjorie disse suavemente. Quando ela está devidamente motivada a proteger sua filha de cometer o mesmo erro que ela. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a primeira carta, datada poucos meses após ele ter partido, explicando tudo, implorando para me ver. Havia cartões de aniversário, felicitações de formatura, até uma carta do ano passado. Minha mãe nunca me ajudaria. Você se surpreenderia com o que as pessoas são capazes de fazer quando acham que estão protegendo seus filhos da dor. Ela suspirou. Você não é tão diferente dela, sabe? Tão convencida de que sabe o que é melhor, tão pronta para queimar tudo em nome da independência. A porta do apartamento se abriu. Ethan entrou e parou ao me ver. Você está mais magra, ele disse baixinho. Não consegui responder. As cartas em minhas mãos pareciam pesar 1 tonelada. Vou deixar vocês conversarem, Marjorie disse, recolhendo suas coisas. Ao sair, ela parou na porta. Lila, sobre a reunião do conselho amanhã, nem se preocupe em ir. A aposentadoria de Victor foi anunciada esta manhã, e o substituto já tem outra pessoa em mente para sua posição. A porta se fechou atrás dela, e eu e Ethan ficamos em silêncio, 5 passos e um oceano de traição nos separando. Você sabia? Perguntei finalmente. Sobre as cartas do meu pai? Mamãe me contou na semana passada, ele respondeu com uma expressão de exaustão. Ela também me contou sobre o investigador particular, sobre as entrevistas com os antigos parceiros de negócios do papai. Você algum dia ia me contar que estava ajudando ela a acessar meus e-mails do trabalho? Ele estremeceu. Eu estava tentando te proteger. O cargo em Nova York, isso teria nos destruído. Não, respondi. Sua mãe nos destruiu, e você a ajudou a enterrar nosso casamento. Meu telefone vibrou. Era Naomi. Ligue a TV, agora. As manchetes financeiras passaram pela tela. Investigação de manipulação de mercado é aberta em grande empresa de investimentos. Vários executivos envolvidos. Meu nome estava na lista. Mamãe disse que isso poderia acontecer, Ethan murmurou suavemente. É por isso que vim te avisar. Eu olhei para as cartas do meu pai, para as manchetes na TV, e para o rosto familiar de meu marido, agora tão distante. Tudo que eu havia construído, tudo em que acreditava, estava desmoronando. Saia, eu sussurrei. Lila, saia. Depois que ele se foi, fiquei sentada no meu apartamento escuro, cercada pelas ruínas da minha vida cuidadosamente construída. Meu telefone vibrou mais uma vez, uma mensagem de um número desconhecido. Agora você entende que algumas coisas são mais fortes que o sangue, que algumas traições correm na família. Ela estava certa sobre uma coisa, isso era sobre família, mas não da maneira que ela pensava. O baile anual da Fundação Everett não foi ideia minha, foi de Naomi. É perfeito, ela disse. O projeto favorito de Marjorie, com todos os círculos sociais dela reunidos em um só lugar. E eu tenho algo que ela não espera. Esse algo estava na minha bolsa, um pendrive contendo 30 anos de registros financeiros que levei semanas para compilar. Eram documentos que mostravam exatamente para onde foi a fortuna do falecido marido dela. Vi Marjorie se destacando perto do palco, deslumbrante em um vestido preto de grife, encenando seu papel de mãe enlutada para uma plateia simpática. Ethan estava ao lado dela, desconfortável em seu smoking. Pronta? Naomi perguntou, aparecendo ao meu lado. Eu chequei meu telefone uma última vez. O e-mail do meu pai ainda estava lá, enviado depois que finalmente entrei em contato. Algumas pessoas confundem controle com amor. Não deixe que eles vençam. Marjorie me viu chegando, e o sorriso dela oscilou levemente. Lila, querida, ela disse. Que corajosa você vir, considerando tudo. Eu não perderia isso por nada, respondi. Especialmente porque farei o discurso principal. O sorriso dela desapareceu completamente. Acredito que houve algum engano, ela começou. O conselho me escolheu, eu continuei. Votação unânime, na verdade. Parece que eles querem ouvir da mulher que desvendou o maior escândalo financeiro na história da fundação. A cor sumiu do rosto dela. Ethan deu um passo à frente. O que você está falando? Mostre a eles, Naomi chamou para o técnico de som.
A tela de apresentação acendeu com extratos financeiros, registros de transferências e uma troca de e-mails comprometedora. Vejam bem, comecei, enquanto a sala mergulhava no silêncio. Enquanto todos focavam na suposta manipulação de mercado na minha empresa, ignoraram a verdadeira história. A drenagem sistemática das contas da fundação nos últimos 7 anos, tudo ligado a uma única pessoa. A mão de Marjorie tremia enquanto ela pegava sua taça de vinho. Você não tem provas, ela sussurrou. Na verdade, eu tenho. Seu marido guardou registros de tudo, inclusive do seu plano de incriminá-lo por desfalque antes do conveniente ataque cardíaco dele. A taça caiu das mãos dela, se espatifando no chão de mármore. Foi por isso que você estava tão desesperada para controlar Ethan, não é? Continuei. Enquanto ele fosse o presidente da fundação, você poderia continuar escondendo dinheiro. Até que eu comecei a fazer perguntas. Mãe, a voz de Ethan se quebrou. Isso é verdade? Claro que não. Ela quase gritou. Ela está tentando destruir nossa família. Assim como destruiu Margaret Evans. Puxei meu telefone e apertei play. A voz de Marjorie encheu a sala. Ou você renuncia discretamente, ou todos vão saber sobre o verdadeiro pai do seu filho. A plateia explodiu em murmúrios. Ethan recuou como se tivesse levado um golpe. 7 anos, continuei em voz baixa. 7 anos de manipulação, mentiras e roubos, enquanto fingia ser a viúva triste. Você não entende, Marjorie sussurrou com os olhos arregalados. Tudo que eu fiz foi pela família. Não, Ethan interrompeu, a voz firme. Tudo que você fez foi pelo controle. A segurança já estava se aproximando, mas antes que eles a alcançassem, Marjorie endireitou a coluna e me olhou fixamente nos olhos. Você acha que ganhou, que isso faz de você melhor que eu, ela disse com amargura. Mas olha ao seu redor, querida. Você está sozinha, sem marido, sem família. Não, respondi com calma. É aí que você se engana. Fiz um sinal para o fundo da sala, onde Victor estava ao lado de agentes do FBI, que havíamos contatado semanas antes. Eu não estou sozinha, continuei. Só escolhi minha família com mais cuidado do que você. Enquanto eles a levavam, Ethan segurou meu braço. Eu deveria ter visto, deveria ter acreditado em você. Sim, eu disse. Deveria. Podemos. Não. Eu removi a mão dele suavemente. Algumas coisas não podem ser consertadas, mas podem ser aprendidas. Meu telefone vibrou uma última vez. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas dessa vez eu deletei sem ler. Algumas mensagens não precisam de resposta. Do lado de fora, as luzes da cidade brilhavam como justiça finalmente servida. Naomi estava esperando com uma garrafa de champanhe e 2 taças. Ao que vamos brindar? Ela perguntou, servindo. A família, eu disse, sorrindo, pensando no e-mail do meu pai. A escolher nossa própria família. 6 meses após o baile, eu estava de volta ao nosso antigo bairro, ajudando Naomi a preparar uma casa para venda. Mas não era uma casa qualquer, era a de Marjorie. A ironia, Naomi comentou, ajeitando as flores no corredor. Você está literalmente limpando a bagunça dela uma última vez. A casa parecia menor do que eu lembrava. Caixas de evidências alinhavam os corredores, esperando pela última varredura do FBI. Na sala, fotos de família ainda pendiam das paredes, perfeitas fachadas escondendo mentiras perfeitas. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai. Almoço na semana que vem? Estávamos dando passos pequenos, construindo algo novo a partir das ruínas do que foi perdido. Não era perfeito, mas era real. A campainha tocou e eu fui atender. Ethan estava na porta, parecendo mais velho e de alguma forma, mais ele mesmo. Achei que te encontraria aqui, ele disse. Mamãe pediu para te ver. Eu não havia visitado Marjorie na prisão, nem respondido às cartas dela, mas algo na voz de Ethan me fez hesitar. Ela está morrendo, ele disse baixinho. Câncer. Ela já sabia disso há meses, até mesmo antes de tudo isso acontecer. O universo realmente tinha um senso de humor cruel. Na prisão, Marjorie parecia pequena em seu uniforme cinza, seu cabelo perfeito agora estava ralo e branco. Quando me viu, ela não sorriu. Imagino que você ache que isso é justiça, disse ela. Não vim por justiça. Não? Ela riu fracamente. Então por que veio? Para entender. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando o pai de Ethan morreu, achei que tinha perdido tudo. Poder, status, controle. Tudo estava escapando por entre meus dedos. Então vi você construindo sua carreira, afastando meu filho de mim. Eu não podia perder de novo. Então você destruiu tudo. Eu protegi o que era meu. Ela tossiu, e parecia mais frágil que nunca. Engraçado como o medo nos faz confundir posse com amor. Lembrei das palavras do meu pai naquele e-mail. Algumas pessoas confundem controle com amor. Você está feliz? Ela perguntou de repente. Com sua nova vida? Estou livre, eu respondi. Não é a mesma coisa, mas é melhor. Ela sentiu lentamente. Nunca contei isso a ninguém, mas já fui como você ambiciosa e independente.
Então deixei o medo me transformar nisso. Levantei-me para ir embora, mas ela segurou minha mão. Sua pele estava fina como papel. Na noite em que deixei aquele primeiro bilhete, ela sussurrou, eu ia confessar tudo sobre a fundação, sobre o pai de Ethan. Eu estava tão cansada das mentiras. Mas então viu quão fácil seria te culpar em vez disso. Por que está me contando isso agora? Porque você venceu o jogo que eu nem sabia que estava jogando. Ela soltou minha mão. Não se torne como eu, Lila. Não deixe a vitória se transformar em vingança. Do lado de fora, Ethan estava esperando ao lado do carro. Você está bem? E você? Ele deu de ombros. Estou tentando. A fundação está se recuperando. Estou fazendo terapia, e estou namorando alguém. Isso é bom, eu disse, e realmente quis dizer isso. Sabe, ele acrescentou, ela guardou cada artigo sobre seus sucessos, até mesmo na prisão. Acho que de alguma forma ela te admirava. Pensei sobre o medo, sobre o controle, sobre a tênue linha entre o amor e a posse. Sobre como a vingança pode consumir você se você permitir. De volta à casa de Marjorie, Naomi estava terminando de arrumar as coisas. Pronta para encerrar este capítulo? Ela perguntou. Olhei ao redor uma última vez. Os cômodos vazios já não tinham mais poder sobre mim. Sem segredos, sem medo. Na verdade, eu disse, acho que vou comprar a casa. Naomi ficou me olhando, surpresa. Você está brincando? Não para morar, expliquei. Para transformá-la em um centro de negócios para mulheres. Algo de bom deveria vir de tudo isso. Mais tarde naquela noite, de pé na minha sacada em Nova York, recebi uma última mensagem de um número desconhecido. Você sempre foi mais forte do que eu. Use isso com sabedoria. Eu não deletei essa mensagem. Algumas mensagens merecem ser lembradas. Não pela dor que causaram, mas pela sabedoria que eventualmente ensinaram. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, cheias de possibilidades. Aprendi que família não é apenas sobre sangue ou casamento, é sobre escolhas. E às vezes a escolha mais difícil é escolher a si mesmo. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.